gente poder compartilhar todos os dias deste momento de saúde da alma, para que a gente possa fortalecer o nosso espírito. E aí é que a gente sempre traz essa lembrança de que na Boa Vontade TV, o momento é ecumênico de oração, portanto para todas as pessoas, independente das suas tradições religiosas ou mesmo aqueles que não professam uma tradição específica. É um momento para a gente meditar, para a gente entrar no silêncio da alma e fazer ali a nossa reflexão para o que a gente deseja, seja emitindo as nossas melhores energias, as nossas melhores vibrações para que o mundo seja cada vez melhor, seja as nossas ações que precisam ser corrigidas todos os dias e aí a necessidade da gente estar atento àquilo que realizamos, buscando nos melhorar a cada dia. A prece é aquele momento que fortalece a nossa alma para enfrentarmos as doenças e recuperarmos a saúde do nosso corpo. Jamais abandonando os tratamentos médicos que são necessários, que também é parte dessa medicina celeste que Deus criou para que todos nós pudéssemos viver bem. E a água fluidificada é parte dessa medicina preventiva celeste, para que a nossa alma encontre por meio dessa água o fortalecimento necessário para que a gente possa vencer, para que a gente possa lutar, para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa ter saúde no espírito e no corpo. Então, com fé realizante, aquela fé movida pela nossa crença no espiritual, no divino, mas que também é executada por meio das nossas ações para que criemos merecimento, nós vamos juntos beber da água fluidificada por Jesus. Ao seu coração, esse mantra sagrado da religião do terceiro milênio nos ensinado pelo irmão Paiva Neto. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Hoje no programa Viver é Melhor, nós estamos conversando sobre menopausa e alimentação. Nós prometemos no bloco anterior falarmos agora, doutora Lilian, que está aqui hoje conversando com a gente sobre este tema. Nós prometemos falar sobre reposição hormonal. Este hoje é o tratamento da menopausa, doutora? A terapia hormonal ela é um dos tratamentos para realmente essa fase aí, climatério, menopausa, né? Ela não seria nem indicada para todo mundo, né? Certo. Na verdade, a gente precisa ver riscos e benefícios realmente que essa paciente possa ter aí ao longo dessa jornada aí do climatério e ver se realmente seria uma indicação. Um dos riscos seria a parte do tabagismo, né? Então, uma paciente que fuma, que tem algum outro risco de trombose, né? O próprio tabagismo já é um risco de trombose. Sim. Então, se ela já tem algum outro fator, alguma trombofilia e uma doença sabidamente que cause trombos, já seria uma outra contraindicação também, né? Uma hipertensão grave que passou aí descontrolada por muito tempo, é uma hipertensão que já causou alguma lesão nos vasos e pode causar trombose também, né? E câncer em geral, câncer de mama, né? Então, cânceres também acabam sendo contraindicações de terapia hormonal. Isso porque da terapia hormonal nós usamos o hormônio estrogênio, né? Que é um hormônio que fica faltando, né? Que diminui na menopausa. Então, ele é produzido principalmente pelo ovário e a partir da menopausa o ovário tem uma falência na produção desse hormônio. E nessa terapia hormonal, ela tenderia a minimizar os efeitos do climatério. Então, para uma paciente que tem os fogachos, para paciente que tem não consegue dormir direito, uma insônia, alterações de humor, então, quando ele tem essa síndrome climatérica, ela ajuda muito, né? Se ela não tiver essas contraindicações.
A terapia hormonal, desde que ela é usada no que a gente chama de janela de oportunidade, né, que seria aí nesse período perimenopausa, que pode até ser antes da menopausa em si, né, nesse período da falência ovariana e um pouco depois, ela tem uma tendência a causar menos riscos e, muito pelo contrário, ela causa benefícios. Certo. Que além desses sintomas do climatério que acabam melhorando, ela também diminui risco de osteoporose e também diminui riscos cardiovasculares, se for aí nessa janela de oportunidade, menor risco de infarto, AVC. Por isso que isso varia de paciente para paciente. Se realmente os benefícios foram maiores que o risco, com certeza a terapia hormonal acaba sendo a melhor saída. Então, nesse caso, doutora, seria importante que a mulher tivesse esse acompanhamento do seu ginecologista nesse período já pré-climatério, pré-menopausa, para ter essa opção, né? Uhum. Ver se ali se ela pode ter a terapia hormonal como um recurso ou se ela teria que abrir mão desse tipo de terapia, né? Exatamente. Então, o ideal é que ela já venha fazendo aí o seu acompanhamento anual, fazendo os exames preventivos, até para evitar qualquer tipo de doença aí, seja antes ou após a menopausa. E se for indicado a terapia hormonal, ser indicada no momento certo, para não aumentar também riscos aí para o futuro. Então, isso realmente é muito importante que ela tenha esse acompanhamento com o médico. E lembrar que não é só a terapia hormonal que vai diminuir esses sintomas climatéricos. A mulher, ela precisa já vir com uma bagagem de vida saudável aí por muito tempo, né? Certo. Então, que tenha uma boa alimentação, alimentos saudáveis, e escolher muito bem essa alimentação, exercícios físicos regulares, isso já antes da menopausa, isso tudo vai diminuir os efeitos da menopausa em si. Parar com o tabagismo, joga fora o cigarro e dormir bem, então o máximo que ela conseguir descansar ao longo da noite. Estresse é inevitável, mas a gente conseguir controlar esse estresse do dia a dia também ajuda. Então, é um conjunto de fatores que vai fazer a mulher ter uma vida saudável. Tá certo. Doutora Lilian, eu gostaria que a senhora deixasse nas suas considerações finais uma mensagem a todas as mulheres que estão acompanhando o programa Viver é Melhor, nesse cuidado com a saúde e especialmente nessa fase da vida em que se entra na menopausa. Então, eu queria falar para as mulheres que não desanimem, menopausa é mais uma fase da vida, não é uma fase ruim, muito pelo contrário, ela pode ser muito boa. Usufrua de tudo que a vida traz de melhor para vocês. Uma boa alimentação, bons exercícios físicos, uma vida saudável e seja feliz. Muito obrigada, doutora Lilian. Mais uma vez, um feliz Dia Internacional das Mulheres. Feliz Dia Internacional das Mulheres para todas nós. Hoje, no programa Viver é Melhor, nós conversamos com a doutora Lilian Fiorelli, ginecologista obstetra, especializada em uroginecologia e sexualidade humana pela USP, Universidade de São Paulo. Também é membro do Grupo Médico Assistencial do Assoalho Pélvico do Hospital Israelita Albert Einstein, falando com a gente sobre menopausa. E também já deu aqui a deixa para o nosso segundo assunto, que é alimentação. É parte desse tratamento, por isso nós estamos recebendo hoje a nutricionista Elvira Leão. Elvira, seja muito bem-vinda ao programa Viver é Melhor. A gente tem uma mesa aqui repleta de coisas deliciosas. Sim. E a gente disse deliciosas, nada de pessoal em casa falar, sei não se aquilo ali é gostoso. É tudo muito bom do que está aqui nessa mesa e tudo favorece também, como alimentação, né, para essa entrada da menopausa. Com certeza. Por quê? Porque os alimentos vão fazer com que diminua os sintomas causados pela menopausa, né? Então, essa época da mulher de 45 a 55 anos, então que começa a dar aquele suadouro, né? Às vezes pessoas ficam até depressivas, né? Com insônia. Então, os alimentos, eles vão ajudar a minimizar esses sintomas. Né? E o que seria assim indispensável, por exemplo, para a mulher que está entrando nessa fase aí da menopausa? O primeiro alimento aqui é a soja. Né? A soja é um alimento riquíssimo em nutrientes e ele tem um componente, um fitoquímico chamado isoflavona, que ele é um composto semelhante ao hormônio estrógeno. Né? Ele no organismo vai fazer com que diminua os sintomas,
né, causados pela menopausa. Né? Então, a irritabilidade, aquele calorão. Então, a ingestão diária necessária é de 3 colheres de sopa de soja cozida, também os derivados, queijo, tofu e leite de soja, enfim, né, fazer uma alimentação à base desse alimento. Doutora Lilian falava sobre até essa preparação para a menopausa, né? A gente não deixar chegar nesse momento da vida para mudar alguns hábitos. Então, a gente pode dizer que uma alimentação saudável vai também ajudar a passar por essa fase difícil? Claro, com certeza, porque se você já vem de uma alimentação rica em nutrientes, mais saudáveis, mais naturais, então saindo um pouco da parte de industrializados, pasteurizados, enfim, que é uma bomba de hormônios e de... Enfim, então você vai acabar vivendo uma vida mais saudável, evitando assim não só os sintomas da menopausa, mas evitando outras patologias futuras. Certo. A senhora falava até da soja, né? Eu queria falar um pouquinho também de algumas sementes. A gente tem aqui alguns exemplos na nossa mesa, mas a gente vê cada vez mais as pessoas buscando nessas sementes, na chia, em outras também, um recurso para uma alimentação saudável, para poder ter um controle melhor do peso. Ajuda de fato, doutora? Ajuda. É bom? Como que se consomem essas sementes? Ajuda sim, porque assim, nós temos a aveia. A aveia, ela é riquíssima em fibras, né? Ela é rica em fibras e ela ajuda também no colesterol. Então, para essa fase, né, de 40, 45 anos para cima, começa a aparecer o colesterol ruim, que é o LDL. Então, a fibra, a aveia, ela é um excelente alimento para diminuir isso no nosso organismo. E aí vale lembrar, se a gente está ingerindo um alimento rico em fibras, a gente precisa também hidratar, consumo de água, com certeza. Então, a recomendação é de 2 litros, né, de água por dia, né? A aveia também, ela ajuda no trato gastrointestinal. Então, para pessoas que têm o intestino preso, né, fazendo uso dela, então vai ir no banheiro mais calmamente, então vai começar a mudança no trato digestório dessa pessoa. A linhaça, a semente dela, ela tem o óleo do ômega 3, né, junto com os peixes também de águas frias, né, o salmão, o atum, que ele é ótimo para fortalecer as funções cerebrais. Né? Então, e além disso, ela ajuda também no colesterol, na imunidade. Então, é uma fibra, é uma semente completa para você usar no seu dia a dia. Né? Podendo comê-la tranquilamente na comida, salpicando, né? Fazendo sucos. Enfim, é uma infinidade de receitas que nós podemos trabalhar com a linhaça. O arroz integral, né? Quanto mais grãos, melhor. Por quê? Porque os grãos também contêm a ômega 3, né, que vai ajudar nas funções cerebrais, né? E os grãos têm selênio, então a castanha do Pará é rico em selênio, que é um alimento antioxidante, né? Então combate os radicais livres, né? Então ajuda ao retardo do envelhecimento, né? E temos também a quinoa. Antes da gente falar da quinoa, eu só queria fazer um alerta aqui, né, doutora? Porque acho que muitas pessoas em casa ouviram falar castanha do Pará é boa, aí fala assim, vou comer um pote. Mas também não é assim, né? Tem uma quantidade. Sim, a recomendação diária é no máximo as 2, 3 castanhas do Pará, tamanho grande, né? Dá até umas 4 ou 5 a menor. Por quê? Porque nós não temos uma alimentação equilibrada. Então, a gente é rico em gordura, só que é uma gordura boa. É que nem muitos falam do abacate. Não como abacate porque é muito gorduroso. Só que essa gordura não vai virar colesterol, entendeu? Então, assim, e ela é uma gordura importante. Porque no nosso cérebro tem gordura. Então, essas gorduras boas, então vai nutrir as funções cerebrais. E aí, consumir moderadamente. Vamos então à quinoa. A quinoa também, ela não é de origem brasileira, né? Ela veio de fora, mas ela também é riquíssima em nutrientes, em vitaminas e sais minerais, né? Onde podemos ter ela desidratada e hidratada e consumi-la diariamente sem nenhum tipo de problema, fazendo várias preparações.
Então, a quinoa, ela é uma bomba de energia, de nutrientes e riquíssimo, riquíssimo mesmo, e micronutrientes, e é super saudável. No caso dela, a gente pode misturar? Pode, não tem nenhum tipo de problema. Por exemplo, na salada, pode, no arroz, sim. Até no feijão, por exemplo, se a pessoa resolver colocar quinoa, pode? Pode, não tem problema nenhum. Né? A quinoa pode ser misturada, ela tem baixíssima quantidade de carboidrato, quase nada, né? E ela não vai te deixar nenhum tipo de desconforto, ao contrário, ela vai te deixar saciada. Então, você pode misturar em todos os tipos de alimento, né, que você sentir, né? Então, não tem nenhum tipo de problema. As frutas, a vitamina C, ela é excelente para a mulher que está nessa fase, porque ela vai ajudar nas funções dos hormônios ovarianos, né? Então, vai diminuir aí os processos inflamatórios, né? Vai diminuir a irritabilidade, e também as frutas são ricas em água, né? Então, vai te hidratar ainda mais. E a vitamina D, juntamente na laranja, no suco de laranja, junto com o cálcio, com leite, aumenta a biodisponibilidade, porque a mulher hoje, na fase dos 45, 50 anos, né, ela começa a perder cálcio nos ossos, né? Então, a gente tem que suplementar isso de alguma forma. Então, a melhor forma de ser suplementado é com a alimentação. Então, alimentos ricos em cálcio são o leite, iogurte, brócolis também temos aqui. E parece que não, mas o gergelim. O gergelim também é riquíssimo, principalmente o negro, né? Ele é riquíssimo em cálcio. E juntamente com a vitamina D, que ela ajuda no sistema imunológico também, e a exposição ao sol, então vai aumentar mais a biodisponibilidade desse cálcio no organismo, evitando assim uma osteopenia e futuramente uma osteoporose. Certo. A gente ainda tem couve aqui também, né, doutora? Isso, a couve, ela é riquíssima em ácido fólico. O que o ácido fólico vai fazer com a mulher? Vai prevenir o câncer de mama. Então, assim, além desses sucos detox que a gente usa, a couve, que faz parte do emagrecimento, a couve ela é um excelentíssimo alimento para prevenir não só o câncer de mama, como outros cânceres também, no ovário, no útero. Então, é uma excelente pedida aí para todos os dias. E a gente não precisa só fazer a couve refogada, não precisa só fazer o suco da couve, mas dá para fazer omeletes, né? Dá para fazer tortas, uma infinidade de receitas com esse alimento. Eu gostei dessa ideia de omelete com couve. Vou pedir para eu depois passar essa receita aqui para a gente no próximo bloco do programa Viver é Melhor. Daqui a pouquinho. Já vai buscando o papel e a caneta para você anotar. E tem uma coisa que eu acho muito interessante. Eu gostava muito de tomar, né? Eu confesso que já faz algum tempo que não tomo. Que é misturar, por exemplo, a beterraba com a couve, né? Numa batida, fazer o suco das duas, desses dois elementos, né? Dessa verdura com essa raiz. Sim, você pode fazer assim, você pode usar os alimentos para fazer várias elaborações no cardápio, né? Nunca vai ser maléfico para você, sempre vai ser benéfico, porque são coisas da natureza, são coisas leves que vão te trazer benefício, nunca malefício. Então, você pode fazer todas as misturas que você achar interessante. A beterraba, ela é rica em ferro, ela é super doce, você não substitui o açúcar. Entendeu? Ou a cenoura também é doce. Então, você vai diminuindo o açúcar na sua alimentação usando os alimentos, né, que são naturais e são saudáveis. Tá certo. Eu já volto, Elvira, e daqui a pouquinho a gente vai ter aquela receita de como fazer um omelete com couve. Já aqui no programa Viver é Melhor. Nós estamos hoje falando sobre menopausa, alimentação e lembramos você de que a saúde espiritual também precisa ser cuidada todos os dias da nossa vida. É por isso, deixa eu virar aqui para o lado certo, que nós vamos pegar a Bíblia Sagrada. Hoje nós estamos estudando o Evangelho de Jesus segundo João. No capítulo 4, nós vamos encontrar ali um encontro que foi registrado por João Evangelista entre Jesus e uma mulher samaritana. Eles tiveram ali uma conversa, né, nesse encontro, porque o Cristo lhe pedia água, né, porque ela foi ao poço de Jacó retirar essa água, e ela até ficou bem admirada, porque ele
não era daquele povo ao qual ela pertencia. E ainda mais, ele era um homem conversando com uma mulher. E naquela época isso não era comum. Mas o Cristo de Deus foi além. Trouxe a essa mulher importantes revelações. Então vamos continuar essa leitura a partir do versículo 11 até o versículo 15. Disse-lhe a mulher samaritana, falou então ela a Jesus: Mas, Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo? Onde, pois, tem a água da vida eterna? Que foi o que o Cristo disse que poderia oferecer-lhe. És tu, porventura, continua a mulher samaritana, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Jesus então disse à mulher: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe então a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E é claro que aqui o Cristo não estava falando desta água que nós bebemos cotidianamente e que é essencial, é a razão da nossa existência. Ele falava do seu evangelho, do seu apocalipse, dos seus ensinamentos e exemplos, para que nós possamos ver jorrar dessa fonte do amor do Cristo de Deus ainda mais amor, ainda mais respeito, ainda mais solidariedade. Porque às vezes a gente está preocupado na nossa vida em resolver os nossos problemas cotidianos ou pensando que nós somos os melhores do universo, os únicos, né, a habitar este planeta. E não, nós dividimos essa casa com muitas outras pessoas. Cada um, na sua individualidade, é importante. O Cristo mostrou isso a esta mulher. Ao abordá-la no poço de Jacó, ele mostrou que ela não era um ser inferior ou um ser que não merecesse o seu respeito. E falou para ela sobre essa água da vida eterna, esse conhecimento espiritual que uma vez a gente tem em nosso coração, a gente passa a exercitá-lo. E ele se multiplica em muitas outras vezes, em muitos outros gestos, porque nós nos tornamos espelho desta água, deste conhecimento. E aí a gente consegue entender que todos são importantes e que a gente não vai olhar o que o outro tem de pior, mas buscar nele o seu melhor e poder exaltar este melhor, para que olhando e observando aquilo que ele tem de bom, ele possa progredir. A gente não vai mais olhar para o nosso corpo como um bem passageiro. A gente vai olhar para o nosso corpo e entender que ele é espírito eterno e que merece o nosso respeito também e o nosso cuidado. Portanto, nós vamos buscar a prevenção da doença, né? Portanto, cuidando da nossa saúde. Nós vamos buscar o tratamento médico necessário para que a gente possa restabelecer o nosso corpo. E não vamos esquecer da nossa alma, para que ela também tenha a saúde, para que ela também seja abastecida do melhor, daquilo que é mais puro e que o Cristo de Deus nos ofereceu, o seu amor solidário e divino. Outras lições sobre o Evangelho de Jesus, você aprende aqui no programa Viver é Melhor todos os dias, porque ele é a nossa inspiração para uma vida saudável, para uma vida melhor. Nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta no programa Viver é Melhor, falando sobre alimentação, na prevenção aí dos problemas, dos sintomas, né, desse período em que a gente tem que enfrentar a menopausa. Até já!